Olá, paz seja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui ao estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo passado. O tema é Moisés e Profetas, o que mudou depois de Jesus, parte 2. Um tema maravilhoso que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Antes, porém, eu sugiro que você assista o vídeo número 1 para você estar a par, estar contextualizado do tema, né, do assunto, tá bom? No estudo passado, nós concluímos isso aqui. Como Jesus tratou as verdades do Antigo Testamento, nós concluímos isso, que as verdades absolutas e permanentes do Antigo Testamento, da lei de Moisés e dos profetas, Jesus ampliou e esclareceu essas verdades. E nós deixamos bem claro no estudo passado, que ampliar e esclarecer não é contrariar. Por quê? Porque uma verdade permanente, uma verdade absoluta e permanente, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada, e ela não pode de forma alguma ser substituída, certo? Logo, a conversa de que Jesus mudou substituiu verdades permanentes, essa conversa não é verdade. É um grande equívoco interpretativo das Escrituras concluir tal coisa, tá ok? Jesus não mudou verdades permanentes. Para se estudar as Escrituras, nós temos que partir dessa premissa, prezado irmão, que verdades permanentes, verdades absolutas não se alteram, não se mudam, não são substituídas. Isso é muito importante, por quê? Porque há alguns versos das Escrituras, há alguns versos bíblicos que realmente confundem, certo? Só que quando você parte desse princípio, quando você vê um verso, um texto que está contrariando uma verdade permanente, uma verdade absoluta e permanente, você já conclui que esse verso ou ele foi mal traduzido por quem traduziu dos originais, né, dos papiros, ou esse verso está numa linguagem figurada e você está correndo o risco aí de entender essa mensagem aí ao pé da letra, certo? O pressuposto para estudar as Escrituras é isso: verdades permanentes, verdades absolutas das Escrituras não se alteram. A própria Torá, a própria Bíblia diz isso. De forma alguma. Pode ser anjo que falou, pode ser milagre, pode alguém fazer um milagre grande e anunciar uma nova verdade que altera, que substitua a verdade anterior. Não acredite, prezado. Tá bom? Ah, mas Paulo falou. Não acredite. Tá? Ah, mas tem aqui um texto aqui no Novo Testamento, aqui um verso aqui. Verdade permanente, verdade absoluta e permanente não se altera. Você tem que partir desse princípio, tá ok? Se você partir desse princípio, ficará mais fácil de você ler as Escrituras. Como a Bíblia diz lá no Antigo Testamento: quando levantar um profeta no meio de vocês, né, e fizer um sinal, um grande sinal no meio de vocês, e falar, vamos após outros deuses, rejeitai esse profeta, porque eu não mandei. Yahvé falou, né? Deus e Yahvé falou, eu não mandei, não foi eu que mandei. A verdade absoluta e permanente de que o povo não pode ir após outro Deus, essa verdade jamais pode ser alterada. E aí, como Jesus tratou as verdades do Antigo Testamento, as verdades provisórias, algumas foram substituídas, aí tem a diferença. Verdade permanente, nós vimos lá no estudo anterior, verdades permanentes são insubstituíveis, ok? Agora, as verdades provisórias, essas aí, Jesus substituiu muitas delas, tá? Assista o vídeo para você ver a diferença de verdade provisória e da verdade permanente. Por exemplo, olho por olho, odiar o inimigo, carta de repúdio, a lei do sacerdócio, essas leis foram substituídas, foram mudadas,
algumas se cumpriram em Jesus, mas verdades provisórias, certo? E verdades abstratas, Jesus revelou-a, ok? Eu falo porque a verdade abstrata específica, que seria a mensagem do Evangelho, a mensagem de que o Messias também deveria morrer, também deveria sofrer, morrer, para justificar o povo e remir, né, os pecados do povo. Essa mensagem aí estava abstrata, não havia consenso, não estava tão clara assim, né, essa doutrina lá no Antigo Testamento, certo? E aí, prezado, nós concluímos o quê? Que, olha lá, Moisés e profetas, no livro de Moisés, nos profetas, dentro do contexto lá do Antigo Testamento, no povo de Israel, para eles, Yahvé, eu estou traduzindo o nome de Deus, era o único Deus, um Deus único. E aí, depois dos concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e por aí vai, depois desses concílios, os papas e os pastores protestantes que vieram da Igreja Católica concluíram o quê? Que além de Yahvé, o Espírito Santo e Jesus também é Deus. E que o Espírito do Pai não era outra pessoa lá no contexto de Moisés e profetas. E que depois, com os papas e pastores, o Espírito Santo passou a ser outra pessoa. O sábado era o dia santo, depois com os papas e pastores, grande parte, passou a ser o domingo. Deus era, Deus não era homem, com os papas e pastores, Deus passou a ser homem. Moisés e profetas, Moisés e profeta, o Messias deve sentar no trono de Davi e restaurar Israel. Com os papas e pastores, o Messias deve reinar no céu e Israel é a igreja. E aí, o trono de Davi é espiritual. Não existe mais essa ideia de trono de Davi na mente de muitos papas e pastores. No outro estudo, nós concluímos o quê? Que Moisés, essas ideias que eu acabei de colocar aqui, desse lado aqui, Moisés e profetas, essas ideias eram verdades absolutas lá no povo, entre o povo de Israel. Por que absoluta? Absoluta porque não havia dúvida, não havia discussão no Antigo Testamento sobre esses temas. Havia um consenso geral entre todo o povo de que esses pontos eram verdades para o povo de Israel. Como eu disse, não havia ninguém entrando numa sinagoga no contexto do Antigo Testamento e falando, olha, hoje eu vou falar sobre a outra pessoa do Espírito Santo, a outra pessoa da Trindade que é o Espírito Santo. Ou não havia ninguém questionando se Deus era uma pessoa só ou mais de uma pessoa, não havia. Então era a maioria desses pontos, ok? Era a questão de salvação, era ponto de salvação. Colocar qualquer outro nome como Deus no Antigo Testamento, no contexto de Moisés e profetas, colocar qualquer outro nome como Deus era pecado, ok? A pessoa estava condenada, porque era um pecado, era um princípio imutável, certo? Mesma coisa com o sábado, com o Espírito do Pai e por aí vai. Como é, na nossa conclusão passada, como é que os papas e pastores chegaram a tamanha discordância entre o Moisés e profeta do Antigo Testamento e papas e pastores aqui? Como? Concluímos que eles passaram a entender, a interpretar as verdades permanentes do Antigo Testamento como verdades abstratas e verdades provisórias, o que não é verdade. Daí veio o que? O que nós chamamos de apostasia. Perceba comigo que a apostasia, o tamanho da apostasia tem a ver com a distância que se faz dos princípios que havia na lei e nos profetas. Quanto mais distante, quanto mais vai se distanciando das verdades absolutas e permanentes que havia em Moisés e nos profetas, quanto mais vai aumentando a apostasia.
E interessante, como eu falei no outro estudo, tem pessoas que aceitam algumas coisas de Moisés e dos profetas e outras não, né? Uns aceitam que o Espírito não é, o Espírito do Pai não é outra pessoa. No entanto, não aceita que o sábado deve ser santificado. Outros aceitam que o sábado deve ser santificado, contudo, não aceita que Yahvé, o Pai, né? Deus Yahvé é o único Deus. Creio também que o Espírito Santo e Jesus também é Deus. E aí vem aquela confusão. Como a Igreja de Cristo, composta por judeus, tratou as verdades do Antigo Testamento? Vou mostrar aqui para você que essa conclusão que eu cheguei no primeiro estudo é verdadeira. É verdadeira essa conclusão. Como eu posso provar isso? Olha lá. Você sabe que até Atos capítulo 10, ali a Igreja de Deus era composta somente por judeus. Judeus e o povo israelita. Você sabe disso, não sabe? Que somente depois de Atos capítulo 10 é que entrou os gentios aí na fé. Muita gente fala da igreja, muitas pessoas falam que Israel, que o povo judeu rejeitou Jesus, mas eles esquecem que não foram todos. Por exemplo, aqui, Atos 6, verso 7, diz assim, que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos. Esses discípulos eram judeus. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles batismos que aconteciam ali, que Pedro pregava, e primeiro 3.000, depois 2.000, e Deus acrescentou mais 4.000 ali à igreja. Todos aqueles ali eram judeus, certo? E aqui está falando de sacerdotes. Por que eu estou mostrando esse verso? Para mostrar para vocês, prezado, que no primeiro século, ali a igreja do princípio, um judeu, quando se convertia a Cristo, ele não deixava de ser judeu. Como assim? Eles não deixavam as verdades absolutas e permanentes da lei dos profetas para seguir a Cristo. Eles aceitavam a Cristo e continuavam com as doutrinas, com os mesmos ensinos do Antigo Testamento, das leis e dos profetas. Olha aqui. Vocês acham que esses sacerdotes e esses discípulos que estão se convertendo nesse capítulo aqui, eles estão mudando de doutrina? Eles estão se convertendo porque está aceitando uma nova doutrina, um novo ensinamento aí, e pior, ensinamento que contraria os ensinamentos que seus antepassados deixaram lá no passado? Claro que não. Eles estão aceitando a Cristo, porque aceitar a Cristo não implicava em mudança de doutrina. Isso aí é uma prova. Outra prova aqui. Como a igreja composta por judeus tratou as verdades do Antigo Testamento. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor. Bem ver, irmãos. Bem ver, irmão. Quantos milhares de judeus há que creem. E todos são os zelosos da lei. Atos 21, verso 20. Outro verso aqui que comprova isso que eu falei. Milhares de judeus, muitos fariseus. Eu não posso de forma alguma crer que esses fariseus, que esses judeus estavam se tornando trinitarianos aí nesse momento. Que estavam acreditando, estavam aceitando a mensagem e ao mesmo tempo estavam acreditando que o Espírito do Pai é outra pessoa. Não posso. Judeu, israelita, eles continuaram com a mesma fé dos seus antepassados. Com aqueles mesmos pontos de vista que nós vimos lá no quadro, né? Moisés e seus profetas. Milhares de judeus. Milhares. Você sabe, a igreja era de judeus e a igreja passou a ser de quê? De gentios. Deus separou um povo para ele no meio dos gentios, certo? Em Atos capítulo 10. Como a igreja de Cristo, composta por gentios, tratou as verdades do Antigo Testamento, aí veio aqui algumas alterações quando comparamos com o Antigo Testamento. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que abstenha das contaminações, dos ídolos, das fornicações,
do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Aqui, essa carta aqui, esse texto, o contexto desse texto é após um concílio em Jerusalém, e nesse concílio concluiu-se que os gentios que se converteram e que foram batizados, que eles não precisavam mais circuncidar. Bom, Fábio, isso não seria uma transgressão da lei, uma transgressão do princípio? Não, eu não vejo assim. Por que não? Porque os judeus continuou circuncidando. Os judeus que são filhos naturais de Abraão continuou circuncidando. Os gentios que não precisavam mais circuncidar, certo? Quando você vê aquelas cartas de Paulo a Romanos ali, falando sobre a circuncisão, Paulo está se direcionando, no contexto, aos gentios. Porque os gentios estavam sendo pressionados por muitos judeus a circuncidarem. Então Paulo fala ali, ó, quem circuncidar vai cair da graça por isso e por aquilo. Uma vez que separou, foi por meio da circuncisão, certo? Deus purificou os gentios e salvou os gentios sem circuncisão. Então qual seria a necessidade da circuncisão? E outras cartas de Paulo deixou muito claro de que o povo gentil é um povo à parte do povo judeu. O povo judeu, sim, segundo Abraão, deveria continuar circuncidando, segundo a lei lá, segundo os princípios, que é um princípio perpétuo para eles. Mas para os gentios não, porque os gentios é um povo que Deus separou à parte, que Deus purificou à parte. Entende? Nesse ponto, no tocante à circuncisão, a igreja dos gentios, houve uma discordância aí. Por quê? Porque os gentios, não estava escrito na lei que gentil tinha que circuncidar. Tá? Vale lembrar que se converter a Cristo não quer dizer se converter ao judaísmo. Tem que deixar bem claro isso. Tá? Não é a mesma coisa se converter ao judaísmo. Só que, prezado, percebe comigo nesse texto aqui, nessa carta aqui, é prescrito algumas coisas que os gentios tinham que deixar logo de imediato, certo? Por exemplo, abster de contaminações do ídolo, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Os apóstolos prescreveram de imediato para que os gentios, novos conversos, que deixassem isso daqui. Será que era só isso que eles tinham que deixar? E será que somente da lei de Moisés e dos profetas, a igreja de gentios só deveria prestar atenção somente nesses pontos aqui? Nesse mesmo verso, irmão, está a resposta. Olha aqui. A resposta é essa aqui, ó. Por quê? Esse porquê introduz uma ideia de explicação. Em outras palavras, qual é o motivo dos apóstolos darem somente esses mandamentos? Por quê? Aí vem a resposta. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. No primeiro século, prezado, os judeus eram como os evangélicos, como muitos cristãos de hoje. Eles tinham muita influência no mundo de então, no contexto bíblico lá, no contexto de Atos, ok? Eles pregavam e faziam discípulos, faziam prosélitos, como os evangélicos fazem hoje. Logo, muitas verdades da Torá, da lei de Moisés e dos profetas, é conhecida em cada cidade onde tinha uma sinagoga. Não precisava falar sobre o sábado ali no contexto, falar que o sábado está na Torá, que Deus era uma só pessoa, porque o mundo de então sabia que o povo de Israel, que o povo judeu, tinha um só Deus, Yahvé, que eles guardavam o sábado, eles sabiam disso daí. Por isso que tem esse comentário aqui, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o prega. O que era pregado nas sinagogas que tinha em cada canto do mundo de então? O que era pregado, prezado irmão, nas sinagogas?
que Deus é trino, que pode comer carne de porco, que o Espírito do Pai é uma pessoa separada da pessoa do Pai, que o reino do Messias vai ser no céu. Era isso que era pregado nas sinagogas. Entende? Esse texto é um texto muito interessante, porque deixa bem claro que, embora a questão da circuncisão, o povo gentil foi desobrigado, mas os princípios fundamentais e essenciais da lei, as verdades permanentes e absolutas das escrituras do Antigo Testamento, permaneceram com o povo gentil. Porque, aí eu dou a mesma explicação, porque Moisés não precisa falar para eles além disso, porque ele sabe. Porque Moisés tem, desde os tempos antigos, Moisés tem aí, é pregado nas sinagogas. Entende? E muita gente usa esse texto para dizer que muitas leis do Antigo Testamento foi abolido. Olha só, não é isso que o texto está dizendo. Olha lá, como a igreja de Cristo, composta por gentios, tratou as verdades do Antigo Testamento. Vamos lá. Aqui em Romanos 11, 17 e 18, Paulo ele faz uma comparação. Ele chama de ramos o povo de Israel, certo? E chama de ramos de zambujeiro. A palavra zambujeiro é uma oliveira que não produz frutos, ou produz frutos bravo, que fala que não pode ser comido. Isso foi a pesquisa que eu tive, né, na internet. Zambujeiro é uma árvore, é uma oliveira brava, digamos assim. E nessa ilustração aqui, Paulo chama os ramos da oliveira brava de gentios. Nesse texto aqui, mostra algo muito interessante. Mostra que é impossível que essa igreja que foi agregada, que foi aceita aí por Cristo, essa igreja, é impossível que ela tenha verdades, que ela pregue verdades que destoa, que contraria, né, que contraria as verdades do Antigo Testamento. É impossível, tá? Vou dar um exemplo. Olha aqui, nessa ilustração aqui. Aqui eu tenho, você pode interpretar aqui a oliveira como sendo Cristo, ok? Você pode interpretar aqui a raiz como sendo a base, que seria o Abraão, Isaac e Jacó. Pode ter essa base aqui. E a Cristo como a oliveira. No entanto, os ramos da oliveira é o povo. É o povo. Jesus mesmo falou, vós sois, eu sou a oliveira, vós os ramos, ok? Olha lá. O que a Bíblia, que Paulo fala? Que alguns ramos foram cortados. Quem é esses ramos que foram cortados? Foram os judeus que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Correto? Aí ficou aqui, só essa parte aqui. Quem são essas partes? São os judeus que aceitaram. Como vocês viram, milhares aceitaram lá, judeus zelosos, sacerdotes, dezenas de milhares aceitaram. A oliveira permaneceu aqui em Cristo, certo? Uma igreja composta por judeus, tá? A oliveira legítima. E aqui, prezado, veio o zambujeiro, que é uma oliveira brava, que não produzia frutos. O que a Bíblia fala? Que essa oliveira foi enxertada e passou a ter o mesmo alimento que a oliveira verdadeira já tinha. Sorvendo a mesma, deixa eu ver aqui como é a mesma, sim, mesma seiva, sorvendo a mesma seiva que a oliveira, que os ramos da oliveira natural tinha, tá? Agora, prezado, onde eu quero chegar com essa ilustração? É impossível que esses ramos aqui, cadê? Esses ramos que representam zambujeiro, esses ramos que estão sendo enxertados aqui, é impossível que esses camaradas aqui tenham uma interpretação maior, mais sublime, do que esse que já estava enxertado, prezado irmão. Se a igreja, o ramo verdadeiro, legítimo lá, acreditava que Deus era uma só pessoa, esse povo que está sendo enxertado aqui também deveria acreditar. Se o Espírito do Pai não era outra pessoa aqui para a oliveira verdadeira, o zambujeiro não poderia contrariar esse princípio. Antes, pelo contrário. Porque nós sabemos que
foi a igreja composta por judeus que ensinou a verdade para os zambujeiros aqui, para os gentios. Como eles poderiam destoar tanto e ter uma interpretação tão diferente da lei de Moisés e dos profetas? Não poderia, de forma alguma. Você concorda comigo? Como que o zambujeiro, que era a árvore brava, prezado, que é gentil, árvore brava, vai ser enxertado na oliveira verdadeira e vai passar a contrariar as verdades antigas, verdades absolutas, permanentes da lei de Moisés e dos profetas? Como? Não existe, prezado. Como eu disse, é apostasia. Conclusão: fica evidente que até o primeiro século a igreja de Cristo mantinha intactas as verdades absolutas e permanentes da lei de Moisés e dos profetas. Isso é lógico. Se Jesus não mudou nada, se Jesus não mudou a verdade permanente, porque uma verdade permanente não pode mudar, não pode ser substituída, com certeza a igreja deu continuidade a esse ensino. Afinal, Jesus é o mestre, né? A única coisa que mudou de fato em termos de doutrinas foi a desobrigação da circuncisão para os gentios e a substituição do sacerdote levítico pelo sacerdócio de Jesus. Verdades provisórias. As verdades provisórias, representadas aí pelo sacerdócio levítico, isso mudou. E a desobrigação da circuncisão. O judeu, os filhos de Abraão, deveria, conforme a lei, circuncidar, mas o povo gentil não. Porque Deus pegou os dois povos e deles, dos dois, fez um só povo. Em Jesus Cristo, os dois foram feitos um só povo. Vale lembrar, prezado irmão, que no exemplo lá que eu dei, no exemplo que eu dei, a oliveira, o zambujeiro, oliveira brava, ela é enxertada e passa a produzir frutos de oliveira. Contudo, esse galho não se torna galho de oliveira original. Ele continua gentil. O povo gentil não tem que se converter como judeu. Não tem que usar kippá, talite, começar a rezar em hebraico porque foi enxertado, não. Cuidado, viu, prezado? Tem isso também. Cuidado com os extremos. A essência da lei de Deus a gente observa, mas nós não somos judeus, ok? Nós somos zambujeiro enxertado. Cuidado. Por meio de Jesus, o nosso Senhor. A única coisa que mudou foi a desobrigação da circuncisão, mas a igreja continuou aí com os princípios do Antigo Testamento, certo? A grande marca da apostasia foi considerar as verdades absolutas e permanentes do Antigo Testamento como verdades abstratas e provisórias. Como eu disse, depois que os apóstolos morreram, aí surgiram várias dúvidas e começaram a pegar textos fora do contexto, tá? E mudar as verdades permanentes de Deus, as verdades absolutas e permanentes. Irmão Fábio, aqui não está escrito que o verbo era Deus. Nenhuma revelação da verdade, nenhuma verdade que é revelada, nenhuma verdade que é apresentada deve jamais se opor, substituir ou alterar as verdades permanentes. A verdade permanente da lei de Moisés, que Yahvé, Deus, o Pai, é único, é um só. Isso não muda. Ah, mas esse verso aqui, irmão Fábio, tem um verso aqui que está dizendo aqui, Jesus falou, nós somos um, eu e o Pai somos um. Nenhuma verdade absoluta do Antigo Testamento, da lei dos profetas, deve ser alterada, pesado. Ou você está interpretando mal um verso que está em figuras de linguagem, ou o tradutor, a pessoa que pegou, o padre que pegou dos textos originais, traduziu com má fé, ok? Para induzir você a uma doutrina falsa. A base, vou até pegar aqui um exemplo aqui. A base, os princípios da lei dos profetas. Em cima dessa base aqui, você pode ampliar e esclarecer. Jamais contrariar, jamais estabelecer novas bases. Como a igreja fez, né, prezado? São princípios que contrariam, que substituem, que mudam e que alteram totalmente os princípios que havia no Antigo Testamento. Nesse caso, você deve evitar totalmente, porque pode ter certeza absoluta. É apostasia, tá? É apostasia.
Se você tiver alguma marca dessa daqui, corra em nome do Senhor Jesus, corra que é apostasia, tá ok? Deus abençoe.